como que a gente pensou esse painel aqui, gente? Eu vou pedir cada um para explicar um pouquinho da história, né, como que a AI começou na empresa. Então, a gente separou o seguinte, como que AI e Gen AI, né, como que isso entrou, por que porta isso entrou, né, na empresa de vocês. A gente falou um pouquinho de algum projeto, de exemplo, que deu muito errado ou deu muito certo. E como que precisou ser feita a evolução do time de tecnologia para rodar isso. Então, eu queria que vocês usassem o tempo para falar um pouquinho sobre isso. Depois a gente tem algumas perguntas aqui já prontas. E não se esqueçam, pelo app do evento, vocês já conseguem mandar pergunta, e aí, na segunda metade, a gente usa. Beleza? Quem começa? Posso começar? Beleza. Bom, primeiro, Marcílio, um prazer estar aqui. É o 8º Apix, acho que eu não consegui estar nos primeiros, mas muito bom ver como o evento cresceu. Vocês sabem que a gente admira muito o teu trabalho, o trabalho do Kleber, o trabalho da Syncidia como um todo. E muito legal ver que o evento está virando mais do que só sobre a API, né? Tipo, só, entre aspas, que é um mundo gigante, mas eu acho que se encaixou na agenda de eventos de tecnologia importante do país. Então, muito bacana ver o quanto cresceu e muito legal estar aqui com 2 amigos de longa data para poder conversar sobre AI. Bom, primeiro, falar um pouco de Localiza, né? A Localiza é a maior empresa de locação de carro, de mobilidade no Brasil. Então, uma empresa de 52 anos, fundada por 4 empreendedores mineiros, que acharam que era um grande negócio comprar 6 carros financiados em 1973. E hoje é uma empresa gigante, mais de 20 mil colaboradores, presentes em 7 países, 650 mil carros de frota, e trabalhando com mais 700 agências de aluguel de carro, 230 lojas seminovos. Então, a gente trabalha muito para desenvolver produtos para encantar nosso cliente na jornada dele de mobilidade. E AI tem sido uma super ferramenta para isso, né? Primeiro, acho que a maioria da galera aqui é de tecnologia, então o que eu vou falar não é novidade nenhuma, mas às vezes a gente precisa lembrar, né? AI não foi fundado pelo ChatGPT há 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, né? A gente já tem dezenas e dezenas de modelos de inteligência artificial rodando há mais de 5 anos lá Localiza, seja preditivo ou prescritivo, para movimentar frota, para decidir compra, para fazer um monte de coisa que impacta a jornada operacional e também a jornada do nosso cliente. Mas, inegavelmente, ali depois de dezembro de 22, surge uma nova ferramenta, uma nova possibilidade, numa velocidade espantosa, e que obriga a maioria das áreas de tecnologia, no mínimo, sentar para discutir e conversar sobre as possibilidades de uso e como que isso aqui pode ajudar a nossa jornada, né? Então, a gente começou nisso ali no começo de 23. Pode parecer pouco tempo, mas o nível de evolução do tema no mercado também é um desafio, porque às vezes é muito difícil de se manter conectado, saber o que está acontecendo, saber o que é real ou o que é, às vezes, muito mais oferta do que produto. Muita empresa que 6 meses antes já tinha uma oferta, agora colocou o ponto AI no final e é quase a mesma oferta. Eu acho que todos os líderes de tecnologia devem ter passado isso, devem ter percebido isso. Então, se você não tem no teu pitch comercial AI, parece que você ficou desatualizado. E eu acho que também não é por aí. Eu acho que o mais legal é quando você consegue entender casos de usos reais, o que você consegue fazer de verdade para apoiar a jornada operacional da sua empresa e principalmente a jornada do cliente. Então, a gente dividiu em alguns temas ali, a gente gosta de dividir em 2 grandes blocos, né? O que a gente chama de custom build. Então, o que a gente está fazendo nós mesmos, criando o fundacional para que a gente consiga replicar o uso dos LLMs em diversas jornadas na companhia, coisas que são específicas para a companhia, específicas para a jornada do nosso cliente, na jornada da nossa operação. E o que é adoção? Então, tem muita ferramenta legal no mercado que, com uma boa governança, um bom projeto de implantação, casos de uso reais aqui que impactem a jornada do cliente, você pode usar com bastante segurança e produzir valor. Então,
só para dar 2 exemplos, né? Nessa a gente deve ter mais de 20 casos hoje concretos de coisas que a gente já criou. Então, no Custom Build, por exemplo, a gente já criou um agente conversacional onde o cliente consegue fazer sua própria reserva conversando no WhatsApp e todo ele estruturado através de um agente de IA conversacional. E isso tem ajudado a gente a fazer reserva, apoiar clientes numa jornada adicional à jornada dos nossos canais digitais. Na parte de adoção, por exemplo, a gente tem um time de tecnologia muito grande, né? Então, 1.500 pessoas, a gente hoje, já desde setembro de 23, a gente já usa bastante coisa no fluxo de desenvolvimento. Primeiro com o GitHub Copilot, onde a gente conseguiu, em alguns casos, diminuir até mais de 40% em alguns squads, né? São 150 e poucos squads, a gente conseguiu reduzir dev time. A gente criou algumas métricas para acompanhar, então tem uma métrica meio, né, que é a quantidade o percentual de aceite do código gerado pelo Copilot que a gente monitora. Então, teve casos, em média, dava 26% de primeiro aceite do código que gerava, e isso mudou o jeito do time trabalhar, mudou o jeito também da gente capacitar os times de tecnologia, porque é interessante como muda a forma de pensar. E a gente vem escalando agora com outras ferramentas, tem uma classe nova de agentes para desenvolvimento também que a gente tem adotado. Adotamos o GitHub Copilot para desenvolvimento, mas também o Copilot dentro do Office, que é a nossa ferramenta de colaboração. A gente fez um projeto grande para capacitar mais de 300 analistas dentro da companhia, que hoje já usam o Copilot dentro da solução de colaboração da Microsoft. A gente foi uma das primeiras empresas no país a fazer isso com a Microsoft. E agora tem todo o partido do Copilot Studio, muita gente gerando seus próprios agentes ali. E tem diversas outras aplicações, tanto de computer vision, para a gente entender foto de carro que a gente coloca no site dos seminovos, quanto itens de verificação do veículo, em toda a nossa operação de preparação do carro. Então, eu acho que o mais legal é quando isso vira ferramenta e você capacita uma grande parte do time. Obviamente, eu acho que não é a companhia inteira, mais de 20 mil colaboradores que já estão habilitados no tema, mas eu acho que o caminho é esse, porque isso aqui vai virar uma ferramenta de dia a dia para todo mundo que opera uma empresa desse tamanho, que é tech-enable. Top. Mais de 20 casos, hein? Tá bom. Depois a gente vai falar de alguns que deram errado, tá? Tem alguns. No vizinho aconteceu lá, né? Bom, e Diego, e lá na Netshoes? Boa. Marcílio, obrigado também pelo convite aí. Animal tá aqui nesse evento, né, que eu também já estive aqui algumas vezes, né? Eu queria falar um pouco da Netshoes, que é uma empresa que a gente quer democratizar o esporte para todo mundo, né? Esse é o nosso principal objetivo. Então, a gente é, assim, uma empresa que a gente fala que é uma empresa de lifestyle, né? Hoje nós temos mais de 70 milhões de visitas mensais na nossa loja. Nosso app é o app mais baixado da categoria. A gente está ali figurando entre os maiores apps do Brasil, né? Então, a gente até com os generalistas, a gente acaba competindo ali, né? Mesmo que nós sejamos uma empresa nichada e tal. Uma empresa de quase 4 bi de reais no ano passado, né? Então, é uma empresa assim, que é muito grande e que sempre se preocupou com o nosso cliente, né? E não é à toa, nesses 25 anos, a gente conseguiu sempre manter o nosso nível de atendimento com uma excelência muito alta. Então, a nossa NPS é 80 a mais. O Marketplace, né? O Marcílio ajuda a gente muito. A gente tem também uma parceria de longa data aí. A gente tem milhares de sellers, né, que vendem seus produtos dentro da nossa plataforma. Enfim, a Netshoes é uma empresa que, por mais que tenha 25 anos, né, nós estamos fazendo 25 anos esse ano aqui, é uma empresa que tem sempre se reinventado. Fizemos um rebrand no ano passado, né? Enfim, é uma empresa que sempre procura inovar e entregar valor, entregar coisas diferentes para o nosso cliente, né? E pensando na IA, ela também já aconteceu já há algum tempo, né?
eu gosto de dizer que muitas vezes até a coisa entra porque o hype, né? Muitas vezes acontece de aparecer alguma tecnologia nova no mercado e o pessoal fala, putz, né? Fica aquela coisa, todo mundo quer fazer e, na real, não enxerga, não vê o que de fato aquilo pode gerar de valor, se aquilo vai gerar valor ou não, né? E eu acho que a inteligência artificial ela vem se provando e vem mostrando que a gente tem muitas possibilidades de fazer com que o nosso cliente cada dia mais possa ser mais bem atendido, né? E tenha uma personalização, que ele possa ter o contato humano, né? Que acaba ficando às vezes muito fria, o fato de você estar na internet, né? Que nem no nosso caso, fazendo venda pelo e-commerce. Inclusive esqueci de falar uma coisa, nós abrimos a nossa loja física da Netshoes também, tá? Um ponto importante, depois de 18 anos, que eu ia falar, esqueci. O calor humano é um negócio importante, né? E a gente conseguir colocar a inteligência artificial para que dê um pouco mais o cliente conseguir sentir que a gente está tentando falar com ele, né, de forma individual, é algo que vai, todo dia, cada dia que passar, ainda mais, vai evoluir e a gente vai trazer um novo patamar de atendimento para o cliente, um novo patamar de comércio eletrônico, na minha visão, né? Acho que a gente teve vários projetos dentro da empresa. Vou falar de um que foi muito legal, que a gente fez há um ano e pouco atrás. A gente conseguiu reduzir o nosso custo de infraestrutura, né? A gente fez um processo de sistema que fazia a leitura do nosso APM, coletando métricas e tal. E a gente faz uma predição de escala de infraestrutura, né? Então, baseado, a gente treina esse modelo diariamente. Esse modelo é treinado e fala assim, putz, eu tenho que escalar minha infra nessa app tanto, então agora eu posso diminuir, né? E a gente conseguiu uma redução assim de 20% de custo de infraestrutura com esse agente de IA, que é um cara que ele fica comandando ali o que a gente vai escalar ou não dentro da nossa infra, né? AI para FinOps, então. Isso aí nós usamos na FinOps. Tem casos também que a gente tem desenvolvido, a gente lançou há pouco tempo uma ferramenta para o cliente que, assim, a gente entende que os clientes que estão comprando com a gente ali, eles têm todos os níveis, né, de esporte, né? Então, é um corredor, né, que foi o caso que nós lançamos agora. O corredor, ele pode ser uma pessoa que conheça de corrida e outra pessoa que não conheça de corrida, né? Então, o que a gente fez é falar, como que eu posso fazer o meu cliente a entender qual tênis certo que ele pode comprar, né? Eu vou correr. Que tênis que eu tenho que comprar, né? Eu sou um cara mais avançado, eu vou conseguir saber o que é isso, né? Qual que é o tênis exato para mim? Mas os clientes que não treinam, eles não sabem. Então, a gente tem uma ferramenta que hoje a gente faz uma série de perguntas. Com a LLM, a gente vai conseguindo encontrar qual que é o tênis ideal para aquele cliente, né? E eu acho que tem trazido resultados muito legais, assim, inclusive pessoas que têm conhecimento, né, pessoas que são esportistas. A gente fez um teste com esse pessoal e eles falaram que, inclusive, os nossos resultados eram resultados que estavam de acordo com o que eles também entendiam e que entregariam, né, para um cliente final. E sobre a engenharia, o time de engenharia, que tipo de skill precisa ser desenvolvido, ou comportamento que você percebe no uso dentro de casa? Olha, nosso time lá é todo Java, né? Então você fala pra galera de Java que tem que trampar com Python, você já sabe como que é o negócio, assim, né? Então, a gente agora está desenvolvendo esse skill com algumas pessoas, né? E a gente sabe que o Python é o cara que vai conseguir trazer performance, conseguir fazer com que a gente entregue o que precisa ser entregue no treinamento de modelo, para ser otimizado com performance e tudo mais, né? E a questão, assim, o AI é muito matemático, né? Então, até eu acho que é a questão matemática de se entender como que funciona uma regressão, uma progressão, as pessoas vão ter que começar a estudar e para conseguir entender o que elas estão entregando ali, né? E depois eu vou falar um outro case que é legal que a gente está fazendo aí também. Boa, boa.
De cara a gente já percebe que você falou de alguns exemplos de negócio mesmo, né? E o PT trouxe alguns exemplos do time técnico com produtividade, então vários sabores. Bom, tem algumas perguntas aqui, a gente vai revezando. PT, como você convenceu ou foi convencido de que AI poderia ser usado dentro da estratégia de tecnologia? A parte generativa, eu acho que, por isso que eu acho legal o tema, né, além do hype, o assunto ficou tão grande, eu brinco que assim, tipo, tecnologia, quantas pessoas aqui trabalham com tech especificamente, dentro de algum time de tecnologia? Então vocês sabem o que eu estou falando. Em tecnologia, a gente que trabalha com desenvolvimento de software, a gente é tipo aquele cara do Friends que ninguém sabe o que ele trabalha, né? Tipo, você chega na casa dos seus amigos e fala, poxa, você trabalha com tecnologia, me instala essa impressora. A gente está acostumado a trabalhar no mercado onde a esmagadora maioria das pessoas não sabe exatamente como é que é o nosso dia a dia. Quando existe uma tecnologia que cruza essa barreira e a turma que não entende tecnologia vem te perguntar, poxa, eu fiz uma conta no ChatGPT incrível, eu fiz uma pergunta lá e me respondeu. É porque aquilo ali tomou uma dimensão tão grande que vira meio que... não tem como você negar que aquilo vai mudar. Então ele cruza um abismo que fura a bolha de tecnologia, e aí você fala, poxa, isso aqui vai ser grande, não importa como que ele vai se desenvolver daqui para frente, é meio que inegável que grandes empresas, como Netshoes, como Localiza, precisam criar um ponto de vista sobre o tema. Só que tecnologia, por tecnologia, ela não tem valor. Ela precisa ser o habilitador de jornadas de negócio, de experiências de cliente, de experiências do colaborador dentro da empresa, de como você facilita a vida do teu time ou está conseguindo gerar uma experiência encantadora para o teu cliente de alguma forma. Então, a gente gosta muito lá de sair menos da ferramenta para o que vai fazer e mais do caso de uso para a ferramenta. Então, a gente fez um trabalho, a gente já vinha numa jornada grande de um amadurecimento da jornada de dados, que a gente já fazia há bastante tempo. Como eu falei, a gente já tem algumas dezenas de modelos preditivos, prescritivos para movimentação de frota, acompanhamento de frota. A gente tem, das 650 mil carros da Localiza, a gente tem uma esmagadora maioria de carros conectados, onde a gente sabe onde o carro está, a cada momento, em real time. Isso aqui gera muito dado e muita oportunidade para a gente criar modelos onde a gente preserve a segurança do veículo, a segurança de quem está conduzindo o veículo e consiga preservar o ativo. Então, a gente saiu desses casos e dessa jornada de dados para conseguir, poxa, vamos criar um ponto de vista aqui de como que a gente vai usar essa nova raça de AI, né, generativa. E a gente viu que tem dois grandes aspectos, né? Tem um aspecto do que a gente chama do outcome, né, para o cliente e também para o nosso time, porque a gente viu que isso aqui tem várias coisas que a gente faz no dia a dia que podem ser habilitadas, ganhar em produtividade, a gente fazer em mais escala, mais rápido, com menos erro, se a gente começa a criar ativos que a turma consiga operar no dia a dia. Então, acho que mais do que um convencimento, porque a gente é uma empresa que usa tecnologia em larga escala, nas suas operações. Mais do que um convencimento, a jornada é muito mais do treinamento. Então, de como você consegue pegar uma tecnologia dessa, aprofundar conhecimento para saber onde que ela pode ser usada, aprofundar o conhecimento para depois fazer um matching com onde que ela pode ser usada e criar uma jornada de letramento na companhia que eu sinto que a gente ainda está começando, porque a velocidade muda com uma frequência grande, né? Então, tem toda uma jornada de letramento, de fazer a turma entender como é que essa ferramenta funciona, ao contrário das coisas que a gente está acostumado em tecnologia. Toda essa parte generativa, ela é não determinística, então a gente está acostumado com 1 mais 1 é igual a 2, se você pegar qualquer LLM e fazer a mesma pergunta, ela vai te dar 2 resultados diferentes. Então, tem toda uma dinâmica de aprender a fazer, aprender a usar, capacitar uma organização, que eu sinto que, independente de que grau de maturidade que você está hoje, a gente ainda está no começo, como indústria.
Legal. E, Diego, lá na Netshoes, você deu 2 exemplos de negócio. Eu queria que você falasse, dentro de todas as áreas, né, dos seus pares lá, onde é a área que você sentiu que mais apoiou o início de uso, tanto de GenAI como AI, e onde você sentiu mais resistência? Se é que sente resistência. A resistência, eu não percebi resistência em nenhuma das áreas, né? Inclusive, o pessoal está sedento por ver o AI funcionar, assim, ver funcionalidades que tenham alguma coisa de inteligência artificial por trás, né? A gente tem muita coisa relacionada ao cliente, né? Então, a gente entende que o atendimento ao cliente com AI é algo que traz muito valor. Em produtividade, catalogação de produto e criação de atributos e tudo mais, você pode fazer isso de forma automática, né? E ajudar na produtividade e na qualidade do catálogo que você está entregando. Para desenvolvedor, né? Os copilots da vida, né? A gente está desenvolvendo um cara que, a gente conseguiu perceber que vai trazer uma produtividade absurda para o time, né? Ligado com LLM, aí a gente já viu que a gente consegue colocar um MCP junto ali, consegue já bater em algumas APIs, consegue fazer deploy via Continuous Dev, sabe? Então, são coisas assim que a gente vai inserindo aos poucos, né? Entendendo onde isso vai entregar valor de fato, mas em todos os lugares que a gente vem colocando, ele vem de fato trazendo valor e os times têm se empolgado, assim. Pô, legal. Nenhuma resistência, né, eu tenho preocupações jurídicas, de propriedade intelectual. Bom, vamos lá. Pergunta de $1 milhão, né? Sobre os casos de aprendizados que a gente falou, dos projetos. Vamos selecionar aquele que, aproveitar que não tem ninguém vendo. Queria que vocês falassem de um grande fracasso. Quer dizer, quanto tempo tem ainda? De uma grande oportunidade de aprendizado que vocês tiveram. Será que dá em 20 minutos falar de tudo que deu errado? Então. Não, imagina. Mas é algum que escolhe um que, cara, falhamos miseravelmente. Então, o engraçado é que a gente considera falha, né, quando a gente planeja e faz alguma coisa que ela não dá exatamente o que você imaginava, né? Esse caso é interessante porque a falha acontece, meio que ela está inerente à maturidade da tecnologia. Então, vou te dar um exemplo. Em um dos, né, a gente divide lá nesses 2 temas, no que o que é custom, o que é customizado para Localiza e o que é adoção de pacote de mercado para alguma função específica dentro do nosso negócio. Um dos primeiros que a gente começou, e parece bem óbvio, porque os grandes cases iniciais foram em cima disso, como ele é um modelo de linguagem, ele é muito, muito bom para qualquer coisa que seja conversacional. E aí a gente começou a fazer, por aí, um agente que conseguisse interagir com o cliente e como se fosse um atendimento real, via um canal digital escrito ainda, ou eu pudesse falar, preciso de um carro em São Paulo, e ele conseguisse estruturar a oferta e apoiar a jornada do cliente. A maioria dos cases, os primeiros cases que você viu no mercado, estão por aí, até pela característica da tecnologia. Só que a gente começou fazendo de um jeito e a gente começou a perceber que a experiência para que aquilo tivesse um delay pequeno e parecesse realmente uma conversa, estava muito longe. Então, a gente estava trabalhando com um monte de tentando fazer otimizações para que aquilo chegasse num estágio de experiência. As respostas já estavam muito boas, mas ele precisava chegar num estágio de experiência que o cliente conseguisse entender, ser atendido de uma maneira funcional. E a gente estava usando ainda o 4, o GPT-4. Não, 3,5, o primeiro, que a gente começou a testar. E a gente percebeu e a gente começou a fazer fine tuning e tal, e a gente percebeu que a gente gastou um tempo monstruoso para otimizar. Logo depois, o GPT veio e lançou o 4, e a gente só mudou o LLM e tudo funcionou, e a gente estava fazendo de um jeito que talvez não fosse o ideal, e a gente descobriu ali que a gente perdeu algumas 2, 3 semanas, porque a gente estava investindo em tentar otimizar uma tecnologia que está tendo um grande foco de desenvolvimento do próprio fornecedor. Então, tem coisas que às vezes é só você esperar
uma nova atualização do produto que ela vai resolver aquele problema. A gente passou exatamente por isso. Então, foi só a gente usar a nova versão que o delay, né, o lag time que tinha melhorou e a gente conseguiu usar. Outra coisa é que quando você vai usar um pacote desse, no caso não de produtos customizados, mas de alguma coisa que a gente entre e coloque para a turma usar, ele precisa ter um foco grande em letramento e governança. Então, a gente percebeu que quando a gente simplesmente habilitou a ferramenta e falou, a ferramenta está aqui, talvez a gente estava acreditando que todo mundo estava já usando pessoalmente, nas suas próprias funções, fora da companhia, algum tipo de LLM daquele que seria fácil. É muito diferente. Então, a gente precisou criar um programa de treinamento, a gente preferiu não pegar por departamento, mas pegar por tipo de função. Então, pegamos alguns analistas para a gente fazer esse treinamento e isso decola, porque é uma forma de trabalhar muito diferente. Vou dar um exemplo. Em 23, final de 23, eu tive a oportunidade de ir para o MIT e o Research Scientist que deu a aula para a gente lá, o Abel Sanchez, ele tinha acabado de sair da primeira turma do primeiro semestre do MIT, onde eles ensinaram desenvolvimento de software sem ensinar uma sintaxe de uma tecnologia específica. O jeito que eu e você aprendemos a codar Hello World, if, then, estrutura de loop, todas essas coisas. Lembra disso, Diego? Faz tempo. Programava em ASP. Faz tempo. Então, o jeito que eles começaram a ensinar é tipo, não vou ensinar assim, vou ensinar você a conversar com um modelo de linguagem e ele vai gerar o código. Exatamente. Qual foi o insight que ele passou para a gente no evento? Que nessa turma de 6 meses, os caras que aprendiam do jeito que a gente aprendeu 20 anos atrás, eles conseguiam produzir algum resultado, alguma peça de código, algum produto pronto para colocar e funcionar mais rápido do que a turma que aprendeu a conversar. Não aprendeu a sintaxe, mas estava aprendendo a conversar com o LLM. Mas em 6 meses, a turma que estava aprendendo a conversar com o LLM produziu muito mais resultado do que a turma que estava aprendendo sintaxe. Por quê? Porque como ele é um motor de linguagem, você precisa ter a proficiência na linguagem daquele tema. Então, um cara que não sabe vai chegar lá e pedir do jeito que ele entende a coisa. O cara que já entendeu o conceito, ele vai chegar lá e vai fazer um prompt, eu preciso de um service worker em .NET, que funcione assim, assim, assado. E isso orienta muito o LLM para que ele tenha um output correto, com uma necessidade de modificação pequena pós a criação do LLM. Então, eu acho que esse é um primeiro exemplo de como eu acho que diversas funções no dia a dia, como você faz análise de dados, como que você toma a decisão, como que você decide entre um caminho X e Y, como você faz brainstorming entre times, e até coisas mais mundanas, que eu acho que no dia a dia a maioria das pessoas já usa, que é como você ata uma reunião, como você acompanha próximos passos. O nosso dia a dia corporativo vai mudar profundamente. Eu acho que vai ficar mais interessante com menos toil. E vocês chegaram a receber feedbacks sobre essa lentidão na resposta quando usava a versão 3.5 ou foram nos testes internos? A gente começou Family and Friends e era perceptível que você... Estava meio artificial demais. A resposta não era artificial, a experiência era. Boa. Então, tipo, não parecia que estava... Parecia muito tempo para você manter um cliente engajado numa jornada de aluguel. E a gente perdeu umas 2 ou 3 semanas nisso, em um monte de técnica, o que a gente conseguia fazer para melhorar. A gente perdeu uma parte do que a gente tinha feito fine tuning, fomos para outra estratégia usando o RAG. Então, tem uma série de outras coisas. Embora esse termo, né, de estar artificial demais, ele vai mudar um pouco o sentido, né, porque não quer dizer mais que artificial é pouco natural. Diego, queria que você escolhesse um exemplo de uma hipótese de uso de AI que vocês começaram e você não conseguiu avançar ou teve que pivotar, de algum resultado não esperado. Posso falar um que começou errado e depois deu certo? Essa é a melhor forma de contar a história. Esse cara que eu estava falando mesmo do assistente de escolha de tênis. É um cara extremamente técnico, né? Quando você fala com a LLM e fala assim,
faz um prompt lá, fala assim, você é um vendedor de tênis de corrida. Você precisa de um tênis para uma corrida, uma maratona de 25 quilômetros. Sei lá, você é do sexo masculino e você quer um tênis com placa, né? Até o momento que você fala assim, ó, eu quero um tênis que é com amortecimento, alguma coisa do tipo, a LLM entregava legal, sabe? Agora, na hora que você chegava num atributo que era muito técnico, fala assim, ó, eu preciso de um tênis com placa. Falar para ele assim, ó, você é especialista, eu preciso de um tênis com placa. Ele falava um tênis que não era placa. E aí falou, putz, o que a gente vai fazer com isso, né? Porque não adianta, o cliente entra para procurar um tênis, eu preciso ajudar ele a comprar um tênis de placa, eu vou indicar um tênis que não é de placa. E aí a solução que a gente acabou arrumando, usando o RAG, né, para coletar esse monte de atributos que a gente tem de produto e tal, e a gente faz com que a LLM entenda um pouco mais das especificidades dos produtos, para aí sim conseguir fazer a escolha do tênis correto, entendeu? E não errar na especificação do que o cliente está pedindo. Bom, hoje dá para pedir o tênis com placas. O Petenucci é corredor, né? Eu não sou. Eu, né? Você compra tênis na Netshoes, Petenucci? Sempre, né? Só, né? Tem um passado... Cadê o Breaknet? Para quem não sabe, o Petenucci já foi CTO da Netshoes também. Mas estou belamente representado agora ali. Belamente representado. Ele me acha bonito. Né? Gente, é o seguinte, eu vou pular para... Posso adicionar um ponto nesse tema que eu acho Claro. que é importante, que eu acho que é legal? É que assim, eu acho que um dos principais desafios quando a gente está trabalhando desse jeito agora é que é engraçado falar isso, porque em tecnologia o tempo inteiro a gente fica lutando para diminuir a complexidade das coisas, né? Então, tem um livro que eu gosto muito, o Accelerate, fala bastante sobre isso. A gente tenta diminuir a complexidade cognitiva do que a gente está criando para que ele seja mais fácil de manter. E quando você olha esse tipo de tecnologia, parece muito fácil você criar qualquer coisa. Só que ele é muito fácil para você começar alguma coisa, para que aquilo chegue ali num modelo onde tem qualidade produtiva, ele toma um tempo. E aí isso é um chip que a gente precisa mudar como desenvolvedor, né? como profissional de tecnologia. Então, muito rápido a gente vai conseguir prototipar coisas, muito rápido a gente vai conseguir ter novas ideias, muito rápido a gente vai conseguir criar uma estrutura, mas muito provavelmente quando você olha para essa estrutura que parece que funcionalmente está completa, quando você vai olhar para ela não está ainda pronta o suficiente para o nível de qualidade que empresas desse tamanho necessitam para estar no ar. Então, acho que é toda uma adaptação também no fluxo de como você desenvolve, né? De como você cria esse tipo de produto e como o teu time de engenharia passa a trabalhar. Legal, você falou bastante em vários momentos sobre a questão de treinamento, a gente vai ter que fazer um podcast sobre isso, viu? Porque, assim, muitas perguntas, eu aprovei algumas aqui para a gente começar, mas eu acho que como treinar e quais são os novos desafios de treinamento fazem parte das dúvidas. Deixa eu fazer 2 perguntas, eu vou revezando aqui, aí fiquem à vontade para escolherem. Vinícius mandou aqui. Vocês já enfrentaram... Bom, vou para você, Diego. Você já enfrentou algum dilema ético envolvendo as decisões automatizadas de GenAI nos produtos digitais lá da Netshoes? Problema ético, não. Não me lembro de nenhum. Você consegue pensar em algum, PT? Não, mas é um excelente ponto. Principalmente quando você começa a trabalhar com recomendação, tem vários cases já publicados de como você consegue atenuar esses temas e até via prompt, como que você consegue fazer com que ele crie neutralidade. Eu acho que isso foi muito comentado, muito divulgado, principalmente quando saíram as primeiras versões ali do GPT e o app ficou disponível para todo mundo. Mas se vocês perceberem no uso hoje, eu acho que dos últimos um ano e meio, a maioria dos desenvolvimentos que eles fizeram, uma esmagadora maioria dos desenvolvimentos que eles fizeram foram de guardrails desse sentido. Então, por exemplo, proteção, até coisas que parecem, né, bobas, mas que
não são, e que ele tá começando a bloquear de uma maneira para direcionar o uso responsável da ferramenta. Quem aqui fez aquelas brincadeiras lá de fazer uma imagem como se fosse do estúdio Ghibli, da Pixar? Quem fez? Muita gente, né? Tipo, pega uma foto sua, faça aqui como se fosse uma ilustração da Pixar. Se você fizer com uma criança, ele bloqueia. Tá. Eu tentei fazer. Por quê? Porque ele já consegue perceber que isso aqui pode ter algum tipo de implicação. Então, ele tem, principalmente o GPT, se você for para outros LMs, outros fornecedores, talvez tenha menos, mas no caso do GPT e no Copilot da Microsoft, tem bastante coisa de guardrail já hoje. E lá no começo também tinha, não dilemas éticos, eu não passei nenhum desses, mas tinha bastante casos de alucinação, que é outro tema também que tanto via engenharia de prompt, quanto via configuração, temperature e tudo mais, ele diminuiu bastante a forma como ele responde. E talvez entre na linha do que você falou do 3.5 para o 4, né? Às vezes você está querendo criar seus próprios guardrails, mas os caras já estão fazendo essas proteções de alguma forma, né? Inegavelmente você vai duplicar trabalho, dada a ansiedade de explorar o tema. Mas eu acho que esse investimento é um investimento de longo prazo, porque muito provavelmente daqui a 4 anos, o que vai estar rodando 4, 5 anos, o que vai estar rodando de agente de AI no mercado não foi construindo ainda. E na maioria das empresas, isso é natural. Porém, o valor de experimentar na época quando a tecnologia está nessa maturidade, acho que você aprende muito e ganha muita proficiência. Então, se você encarar isso aqui como uma jornada de aprendizado, eu acho que tende a ser um bom investimento para a maioria das empresas. Legal. Diego, uma pergunta aqui do Kleber. Quais os custos relacionados ao consumo das LLMs hoje é uma issue para vocês, é um problema? E se sim, quer dizer, ou poderá se tornar uma issue em algum momento, os custos para consumir as LLMs hoje? Sim, ainda mais que a gente é varejo, né? Varejo é tudo muito assim na carne ali, né? Então, os custos são sempre os pontos, muitas vezes, decisórios do que a gente vai fazer. E você usar as LLMs de mercado em determinadas funcionalidades, com certeza você vai impedir ou vai inviabilizar algum projeto. Então, o que a gente faz muitas vezes a gente consegue desenvolver muitas coisas internas e usar coisas open source, né? Usar modelos que já existam de mercado, que sejam fornecidas de forma aberta para em alguma, que nem no Olama você consegue achar alguns modelos legais e tal. Mas sim, para a gente, principalmente que é de varejo, que tem margens muito espremidas e que o custo ainda, né? O custo de AI é um custo muito, muito elevado, né? É um cara que a gente, para qualquer projeto, a gente tem que avaliar quanto que ele vai gerar de retorno versus o custo que ele está gerando. Custo real ali, né? Até porque tem um... Mas, Marcílio, se a gente tentar fazer um paralelo da jornada de AI com a jornada, por exemplo, de nuvem, que em tech talvez tenha sido a última grande onda que a gente passou há uns 20 e poucos anos atrás, quando você pega a jornada de nuvem, o custo de um servidor na nuvem só caiu nesses 20 e poucos anos. Então, acho que é meio que natural que isso aconteça. Só que, do outro lado também, olha a quantidade de novos trabalhos, novas preocupações que nuvem trouxe para a gente. 20 anos atrás não existia FinOps. E a cobrança, o jeito que hoje esses modelos cobram por token, é uma outra forma de você computar. Então, acho que vai acabar naturalmente, porque tem um investimento monstruoso por trás disso. Isso aqui virou um jogo, inclusive, geopolítico. Vai acabar naturalmente ficando mais acessível conforme o amadurecimento da tecnologia, como a gente viu com o cloud. Mas vai surgir também uma especialização para cuidar desse tema de custo, porque a partir do momento que diversos processos possam ser automatizados, você vai precisar ter uma previsibilidade de custo para saber se aquele use case para de pé. Então, acho que todo o tema também é novo, como que você computa token, como que você tem uma previsibilidade de quanto que você vai gastar, conseguir fazer essa conta. Acho que vai surgir uma nova dimensão ali de competência.
Tá bom. E provavelmente uma classe de fornecedores que vão te ajudar a cuidar disso em algum momento. Tem um monte de perguntas chegando, mas eu não sei se essas perguntas são humanas ou não, né? Então, o que eu vou fazer? Como claramente a gente não vai conseguir passar por todas, eu vou pedir para as próximas 2 perguntas serem feitas com garantia que é uma pessoa que está fazendo. Garantia Então, você não tem, ele pode ter feito no ChatGPT e só fala para você. É só falar, né? Então eu queria fazer o seguinte, a gente tem tempo para mais 2 perguntas, tá? Não vou abusar, a gente vai conseguir acabar no horário. Queria acender aqui, eu queria que a próxima pergunta fosse alguém que levantasse a mão aqui. Mesmo quem mandou a pergunta e eu não li, levanta a mão que a gente faz a pergunta ao vivo aqui para o PT e para o Diego. Quem quer ser o primeiro? Pode ser um de cada vez também, né, Marcelo? Eu estou olhando... Não, vai chegar um... Tem microfone para... Eu não sei se é a Valéria ou a Verus. Não, eu estou brincando. Valéria. Então, eu te conheço, mas fala seu nome, sua empresa e faz sua pergunta, por favor. Sou Valéria, trabalho no ECAD, que é Direito Autoral de Música. E você falou da implantação do Copilot. O que eu queria entender é assim, quão árduo é o processo das áreas adotarem e se vocês conseguiram, de alguma maneira, medir o que teve de ganho de produtividade, sabe? Se isso é possível ser medido de fato ou não, porque a gente é muito questionado, é mais dinheiro na mesa. A gente começou um trabalho desse, mas não está fácil, não. Fazer a galera comprar a ideia, entendeu? Então, eu queria ouvir um pouquinho como vocês fizeram isso. A implantação do Copilot com os times de desenvolvimento, a gente começou de forma gradual, né, até para a gente conseguir, inclusive, ver o quanto isso iria gerar de valor, porque não é barato, né? Uma licença para cada usuário, assim, é um custo muito alto, né? Só que a gente foi em alguns use cases ou em algumas situações que tinham alguns desenvolvimentos, a gente olhava como que eu vou conseguir, a partir dele, o quanto eu vou conseguir produzir desse cara de forma automática, né? Ou, minimamente, ele me entregar um percentual alto do trabalho que eu teria para desenvolver, com qualidade, dentro da minha stack, dentro das nossas formas, do nosso modelo de trabalho. E a gente conseguiu perceber que, sim, ele entregava muito valor, em projetos específicos. Quando a gente foi fazendo esses testes, a gente via que ele gerava com uma qualidade muito próxima do que a gente precisava. Lógico que não é perfeito, né? Mas a gente tinha que chegar e fazendo... Era basicamente fazer ajustes para conseguir chegar dentro do padrão que a gente queria. Mas a produtividade, para a gente, foi assombrosa, assim. E a gente mediu dessa forma, né? Pegando por use case, assim, por alguns casos que a gente tinha como utilizar o Copilot. Valéria, se eu puder só adicionar, eu acho que no caso da Localize, eu acho que é importante, e a gente tinha feito já um processo de transformação de tecnologia desde 2019. A gente tem um fluxo hoje de trabalho das 150 squads que estão agrupadas em 18 tribos, agrupadas em 5 alianças, que ele já é muito bem padronizado e ele já gera métrica. A gente tem um time que a gente chama de ATO, Agile Transformation Office, que é um time que já consegue entender toda essa telemetria do nosso fluxo de desenvolvimento, porque são muitos produtos, muitos itens de configuração, muitos produtos no ar o tempo inteiro, e muita gente trabalhando, um time de mais de 1.500 pessoas. Então, a gente já tinha trabalhado em conseguir ter essas métricas, tanto produtiva, né, baseado ali no DORA, que é um dos grandes direcionadores nossos ali, de operacionais, quanto as de fluxo mesmo da construção, né? Time to market, waiting time, de coisas que dependem de vários squads, produtividade, enfim. Então, ficou fácil para a gente conseguir metrificar o retorno. Então, como que a gente fez? A gente fez um processo onde a gente testou 2 ferramentas que eram as únicas ofertas que tinham lá na época, em setembro de 23. A gente pegou 20 squads, dividiu em 2 grupos, selecionamos 20 squads desse grupo de 150 que tinham maturidades parecidas e que estavam num stack tecnológico que refletia
um pouco que a gente tinha na esmagadora maioria do nosso stack da companhia, e nesses 20 squads, 10 usaram uma tecnologia, 10 usaram outra. A gente tem uma característica de usar muito o Visual Studio, uma delas se adaptou muito, acho que a outra tinha um poder um pouco maior para VS Code na época, é uma ferramenta que inclusive já foi renomeada, já está numa nova versão, e ali a gente conseguiu metrificar direitinho quanto que reduziu de dev time. E uma das coisas também que eu acho que a gente não pensou quando a gente fez o teste, mas vale você ter isso na cabeça. Quando a gente fez o teste, a gente estava focando em produtividade, que acaba sendo o principal use case de quando você vai buscar ferramentas como essa. Mas o que a gente percebeu é que aumentou também qualidade. Por quê? Porque toda a parte de construir classes de teste e tudo mais, vocês conhecem desenvolvedor, né, gente? Geralmente é o que a galera pula quando precisa subir coisa rápida para produção, e aí a gente fica cobrando cobertura de teste unitário e tudo mais. E o LLM é muito, muito bom para isso, para fazer esse código que às vezes é mais repetitivo. Eu acho que ali ele é muito assertivo também. Então, além de produtividade, melhorou a qualidade, mas ter um bom fluxo de desenvolvimento bem governado com métrica te apoia a tomar a melhor decisão ali. Show de bola. Última. É engraçado essa questão de produtividade, né? A métrica que a gente tenta usar para puxar. Na Sensidia tem o Copilot do design de APIs. No Apix do ano passado, um cliente nosso, o Rodrigo, né, da Wiz, ele apresentou e ele trouxe dois ganhos com o Copilot da Sensidia que a gente não tinha. Um é o efeito colateral da qualidade e a segunda que ele falou que é a democratização do design da API. Porque não é mais o arquiteto que faz o design apenas, né? Você consegue ter pessoas de menor senioridade trabalhando no design das APIs, ou seja, você acaba diminuindo o custo, mas era um efeito que a gente não esperava, isso focando muito em produtividade. Agora, Marcílio, tem até uma nova classe de ferramentas que a gente está testando, a gente tem umas 150 licenças de uma nova tecnologia dessa de copiloto para desenvolvimento, que inclusive a gente está treinando o modelo com o que a gente construiu, um negócio que a gente chama ART, que é a arquitetura de referência técnica. Então, toda a arquitetura de referência construída dentro da Localiza, que a gente fez na época que não tinha copilotos, a gente fez para orientar um time que era cada vez maior, com gente distribuída em todo lugar, tal. Ele está servindo de insumo para treinar o modelo para que ele já consiga criar o código, entendendo a semântica de como que a gente desenvolve, quais são as diretrizes, o que tem, se você precisa de algum tipo de entidade, onde que ela é disponibilizada, por que API, enfim. Acho que isso é parece que a gente está entrando numa outra era desse tema. Tem 2 anos o negócio, parece que a gente já está chegando numa outra era com outras possibilidades, sabe? Na hora que você está gerando os prompts, você consegue falar para o próprio Continue Dev lá, falar qual que é o modelo que você quer que siga, qual que é o modelo... você tem que construir em CleanArch, tem que... enfim, você consegue dar todas as instruções no prompt de sistema para passar isso para LLM, e ele tem entregue assim, resultados muito bons, assim, inclusive no nosso modelo, assim, sabe, do jeito que a gente coda. Você consegue colocar, inclusive, coisas que são mais complexas, que você fala assim, poxa, quanto tempo o dev levaria para conseguir codar isso e quanto tempo, né, e versus a qualidade que ele te entregou e o tempo que você vai levar só para adaptar, para deixar ele do jeito, sabe? Então, a gente tem conseguido, com esses inputs de prompt do nosso modelo, fazer com que a LLM entregue o resultado que a gente espera. Legal. Última pergunta, a gente... Aqui, ó. Usa o meu. Seu nome e empresa aí. Opa, boa tarde. Meu nome é Lúcio, eu sou da Soft Expert. E a minha pergunta é um pouco indo no que você comentou ali da bolha dos usuários e tudo mais. Acredito que vocês já tenham alguma forma de medir hoje esse engajamento das soluções, seja um chat, um agente, com os usuários. Mas a minha pergunta é um pouco além do engajamento. Não só como medir esse engajamento, se esse modelo está aumentando uma venda direta de um tênis que ele indicou, ou ajudando num chat ali da Localiza.
Como que vocês ajustam isso? Quais são as ações e táticas que vocês têm ou que planejam começar a testar, implementar, para fazer esses refinos? Porque o LLM a gente não tem como prever o que ele vai gerar para o usuário exato. A gente tem como ter um ballpark ali, né? Então, isso é uma curiosidade dessas estratégias que vocês têm hoje. Eu acho que a configuração dos guarda-reios são essenciais para, na hora que você faz a configuração do agente, conseguir tentar delimitar o que você quer, até que ponto que você quer que ele entregue, e o que você quer que entregue, né? O tipo de linguagem que ele vai utilizar e tudo mais. Mas na minha visão, assim, até indo estive no evento do Google no mês passado. É uma das maiores preocupações que o pessoal que toca essas maiores LLMs aí tem, que é exatamente conseguir fazer com que esses guarda-reios e fazer com que transforme essa comunicação do agente com o cliente uma coisa mais natural e que ele entregue exatamente o que você quer, né? Então, a configuração do agente e a construção dos guarda-reios, na minha visão, é o que vai fazer com que você entregue o que você precise, né? Legal. PT? Eu acho que aqui tem um tema que, de novo, né, parece tudo muito fácil de fazer. Difícil é fazer de um jeito que seja escalável e pronto para você colocar uma parte da experiência do teu cliente ou da tua operação nele. E é engraçado porque tem um tweet do Andrei Karpathy, um cara que foi diretor da Tesla e depois do OpenAI, há uns 2 anos atrás, que ele escreveu "English is the hottest programming language nowadays". Linguagem natural é a linguagem de programação mais quente do momento, né? Não só inglês, né? Mas agora português, qualquer uma. Só que a gente não usa as mesmas técnicas, né? Então, por exemplo, muito pouco tempo atrás, quando a gente começou, a gente não versionava o prompt, a gente não tinha como fazer teste AB, a gente não tinha como fazer... A gente consegue pegar as métricas de sucesso de alguma jornada que a gente já tenha e que a gente já faça nos nossos canais digitais, da mesma forma como todo mundo faz. Então, se a gente quer, se naquele pedaço de conversação a gente quer avaliar a NPS do aluguel que foi feito, é uma métrica que a gente já fazia. Ou se você quer avaliar a conversão, é uma métrica que a gente já fazia. Isso parece meio óbvio, porque isso deriva do jeito que a gente constrói produto como um todo. Mas por que eu falei que eu acho que a próxima onda? Eu acho que a gente precisa construir um fundacional, um foundation para fazer tudo isso funcionar, que hoje não está pronto, né? E que talvez toda empresa tenha que construir o seu, minimamente, para conseguir dar uma abstração aos LLMs, você poder testar diferentes modelos de linguagem, porque cada vez mais a gente vê que esses modelos estão se especializando. Então, tem modelos se especializando em escrita, tem modelos se especializando em, por exemplo, código. Então, por exemplo, um dos que tem investido muito nisso é o Claude Sonnet. Então, tem vários LLMs que eu acho que você ter a habilidade de conseguir criar um guardrail, um foundation que vai trabalhar dessa forma, com algumas ferramentas para você conseguir testar, ter a habilidade de fazer teste AB, ter flexibilidade para trocar LLMs e ter os guardrails necessários para segurança, para privacidade e tudo mais, eu vejo que é um investimento que a maioria das empresas que quiserem escalar essa tecnologia no uso para o seu cliente, para a sua operação, vão precisar fazer. Legal. 2 perguntas bate-bola para fechar. PT, leitura obrigatória para segunda-feira. Não está combinada essa, não? Não. Você não sabe a outra pergunta que eu vou te fazer ainda. Gente, assim, vamos sair do... Vamos lembrar em que mundo que a gente está. A primeira vez que eu fui codar alguma coisa em Clipper Summer 87, eu precisei de uma apostila que eu comprei num sebo da SOS Computadores. Hoje a gente está no lugar onde você procura na internet, vem um quadrilhão de informações. Eu vou te falar os lugares onde eu tenho me mantido atualizado.
Leituras obrigatórias, acho que não são obrigatórias, mas eu acho que tem vários lugares. Qual a sua fonte, né? Onde você vai beber? O Medium tem sido um lugar com muita gente interessante, dividindo case, conteúdo, estudo de grandes de acadêmicos. Então, o Medium tem sido um grande portal para desenvolvimento de software. Muita gente fala que a licença é cara, mas se você é um ávido leitor de qualquer coisa relacionada à tech, minha opinião, vale a licença. Então, eu acho que esse é um ponto. Outra coisa, o LinkedIn tem sido um canal muito interessante com pessoas que têm trabalhado no tema, divulgando muita coisa legal. Então, tem algumas pessoas que eu sigo, que eu sempre tem conteúdo para eu ler no final de semana. Conteúdo de verdade. Faço um bookmark. Então, Ethan Mollick, que é um professor de Wharton, é um grande estudioso do tema, fala muito sobre isso, sempre traz pedaços de estudos acadêmicos, que eu acho que tem muita coisa sendo feita na academia. Então, tem muita publicação saindo, por exemplo, do MIT, que vale a pena estudar, vale a pena trabalhar. Ethan Mollick é um cara que eu sigo, que eu acho que é legal. Tem um cara da NYU. Desculpa? NYU, Universidade de Nova York, chamado Conor Grennan, que é um cara que também divulga muito estudo, pesquisa, tal, é muito legal de olhar. E o próprio cara com quem eu fiz o curso do MIT, chama Abel Sanchez, é um Research Scientist do MIT, também divulga muita coisa legal, e ele tem feito alguns podcasts com pessoas do mercado de AI, que é muito interessante. Eu acho que mais ou menos nesse caminho, fora os papers acadêmicos de grandes universidades. Caramba. Então, passou a época que a gente indica um livro, agora a gente indica um canal e um autor, porque o conteúdo, ele é... Né? E você? Onde que você sugere a galera buscar na fonte informações, conteúdos sobre isso, Diego? ChatGPT. Cara, assim, eu também uso muito o LinkedIn para pegar artigos interessantes. Eu sou muito ruim para nome, tá? Assim, então, eu não vou conseguir lembrar o nome das pessoas que eu sigo lá, mas o LinkedIn é um canal que eu sempre utilizo muito para ver esses artigos. E, assim, a gente acaba descobrindo muitas coisas diferentes no momento que a gente tem alguma coisa para construir, né? Então, a gente acaba pesquisando. A gente tem que construir algo... Aí a gente vai entender como aquele cara funciona e aí a gente lê diversas fontes, né? Eu não consigo falar exatamente uma fonte que gere e fala assim, ó, vai ali que vai ter tudo, né? É muito pulverizado. Assim. Legal. Interessante. Quem quiser ler um livro, acho que talvez não para aprender a trabalhar com isso, né? Que é o que a gente gosta de fazer, mas para ver a história e ver como que tem a quantidade de investimento que tem. Sobre isso tem um livro que eu li recentemente, até não é tão novo, chama AI Superpower, Kai Lin alguma coisa, que fala sobre o investimento nesse tipo de tecnologia, tanto da academia quanto nas grandes empresas na China, que eu acho que é um livro, foi o primeiro que eu lembrei aqui dos últimos que eu li. PT é bom de nome, né? Guardou os nomes todos. Eu vou criar um compromisso para o PT aqui, ó. Vocês procurem lá no LinkedIn, PT Nussi, ele vai publicar depois esses nomes, tá? Palestrei recentemente no Apix. Falei sobre 4 pessoas, você põe lá, a galera segue, viu? A gente indica lá. Faz que nem os influencers, tipo, se 500 pessoas seguirem... E se 500 pessoas seguirem, eu lanço mais 2. Tá bom. Bom, PT, o que no Diego não poderia ser substituído por uma AI? Poxa, eu sou privilegiado porque eu trabalhei com esse... Não, pergunta porque a gente está em amigos aqui, não tem ninguém assistindo. Bastante tempo. Cara, AI não vai substituir talento. AI não vai substituir a criatividade do ser humano. Ele vai ajudar, vai potencializar. Uma das coisas que eu escutei pela primeira vez lá no curso do MIT que eu te falei, todo mundo falando que AI vai substituir o ser humano. O ser humano habilitado por AI vai substituir um ser humano não habilitado por AI. Acho que essa é a melhor definição. Então, não vai substituir a forma como a gente pensa, a criatividade, a resiliência para trabalhar, não vai substituir talento, não vai substituir liderança de time,
Muito provavelmente os agentes não vão ser tão bons para lidarem com humanos quanto humanos são bons para lidarem com humanos. Então, eu acredito muito nessa linha. Muita gente em tecnologia falando, poxa, talvez não faz sentido mais aprender tecnologia, porque vai substituir tudo. Gente, não vai. Vai ficar mais produtivo, mais fácil de trabalhar, vai diminuir barreira, vai mudar, mas não vai substituir talento. Legal. Quer complementar algo sobre isso? Por mais que a linguagem tente ser natural, ela não é, assim, a gente não consegue ter essa troca que nem, falando desse cara, assim, trabalhar com ele é animal, porque é exatamente essa troca de conhecimento e complemento. Eu não acho que por mais que a LLM consiga varrer um monte de bases e trazer uma série de informações, tem coisas assim que não aparecem nesses artigos, né? Tem coisas que acontecem no dia a dia, na relação das pessoas e que eu acho que não podem ser substituídas pelos agentes, né? Perfeito. Generosidade, cuidar de gente, isso né? aí. Caras, muito obrigado. Eu admiro muito a história de vocês, né? Caras que são técnicos, trilharam uma carreira executiva, mas ainda são ultra ligadas às raízes da tecnologia. Obrigado por tudo. Gente, aplauso. Diego, André Petenucci, obrigado, viu? Obrigado, turma.